Eu me chamo Antônio Fábio da Silva Lima, sou estudante do curso de mestrado em Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Ceará e vim apresentar para vocês o trabalho que se intitula como Produção de Biomassa do amendoim sob estresse salino e inoculação com bradyrhizóbio. Então, o amendoim é uma cultura que é amplamente difundida em países de clima tropical, que apresenta elevado poder econômico. Porém, em regiões áridas e semiáridas, como é o caso da nossa região Nordeste, existe um acúmulo aí de sais no solo devido à elevada evapotranspiração e baixa precipitação, e isso ocasiona aí, leva a uma limitação na expansão dessa cultura. Então, com isso, o trabalho ele tem como objetivo avaliar a tolerância das plantas de amendoim inoculadas e não inoculadas sob estresse salino. O trabalho ele foi desenvolvido em Redenção, Ceará, na Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e ele foi desenvolvido na unidade de produção de mudas. O delineamento escolhido foi o DIC, inteiramente casualizado, com o esquema fatorial 4x2, onde o 4 representa os 4 níveis de condutividade elétrica, 0,5, 1,5, 3 e 4,5 decissimes, e o 2 representa as plantas que foram inoculadas e as que não foram inoculadas. Os sais utilizados nessa água é o cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, seguindo a proporção de 7:2:1. E as variáveis trazidas nesse trabalho é a matéria seca da raiz, matéria seca total e matéria seca da parte aérea. Então essas plantas elas foram colhidas aos 70 dias após a semeadura, deixadas 48 horas a 90 graus Celsius e depois tiradas e pesadas. Os resultados foram submetidos a uma análise de variância, gráficos de barra e de regressão, e com isso se utilizou o aplicativo estatístico Assistat 7.7 Beta. Então, com isso, dentro dos resultados, a gente observa que para a matéria seca da raiz teve significância para fatores isolados, onde se teve um gráfico de regressão para o fator quantitativo, condutividade elétrica, e um gráfico de barra para o fator qualitativo, que é as plantas inoculadas e as não inoculadas. Então, dentro do gráfico da condutividade elétrica, figura 1A, a gente nota que as plantas elas se enquadraram numa polinomial quadrática com máxima de 0,43 gramas para água de 1,8 decissimes. Após isso, essa matéria seca da raiz teve um decréscimo. Isso porque a planta ela se dissolve sob estresse salino, o potencial osmótico do solo é reduzido e a planta precisa se desprender de uma maior energia para absorver a água e o nutriente. Então essa energia que poderia estar sendo utilizada para o desenvolvimento da raiz está sendo desviada para a absorção de água e de nutrientes. E com isso tem uma queda no desenvolvimento da raiz e consequentemente da matéria seca. Em relação à figura 1b, a matéria seca da raiz para a planta inoculada e não inoculada, a gente nota que as plantas inoculadas tiveram um resultado superior, significativamente maior em relação às não inoculadas. Isso porque o nitrogênio fornecido pelas bactérias vai aumentar a produção de moléculas orgânicas, trazendo como exemplo aqui os hormônios de crescimento e entre outros, e consequentemente vai aumentar o crescimento do sistema radicular. Então, por isso as plantas inoculadas tiveram resultados superiores. Para a matéria seca da parte aérea, figura 1C, e matéria seca total, figura 1D, a gente nota que deu aí interação entre salinidade e inoculação. Porém, ambas tiveram resultados bem parecidos, ambas se enquadraram numa linear decrescente, tanto as plantas inoculadas como as não inoculadas, e tanto para a matéria seca da parte aérea como para a matéria seca total. Isso porque os sais, como eu falei, aumentam o potencial osmótico do solo, a planta não consegue absorver água nem nutriente, isso causa um desbalanço nutricional e, consequentemente, a planta reduz o seu potencial agronômico. Por isso, essa redução. Porém, se a gente notar, as plantas inoculadas tiveram resultados superiores, tiveram resultados maiores em relação às não inoculadas. Isso porque as bactérias presentes ali na raiz da planta, elas vão aumentar a produção de matérias orgânicas, como eu já falei, moléculas orgânicas, e isso vai aumentar o crescimento da planta. Além do que, esse nitrogênio também vai melhorar o sistema antioxidante, melhorando as características dessa planta mesmo sob estresse salino. Ela vai continuar conseguindo abrir seus estômatos, realizar fotossíntese e, consequentemente, vai ter um aumento do crescimento e da matéria seca. E também já tem estudos que comprovam que essas bactérias promotoras de crescimento podem melhorar as características do solo. Com isso também pode-se explicar o porquê desses resultados superiores em relação às não inoculadas. Com isso se conclui que a condutividade elétrica reduziu drasticamente as variáveis analisadas. Porém, as plantas que receberam
à inoculação se tornaram mais tolerantes e obtiveram resultados superiores. Então fica aí os agradecimentos à Unilab pelo apoio institucional, ao CNPq pelo fomento da bolsa e ao Grupo Gerem, que ajudou no desenvolvimento dessa pesquisa.